Fala pessoal, essa semana uma amiga, ex-aluna e amiga, a doutora Lore, ela fez um relato no Instagram dela, um story, que ficou bem interessante e emocionante. Tá? Até em conversa particular ela falou que após a saída do paciente ela chorou bastante pela situação que ele estava. O que era o caso? Era um paciente com doença de Parkinson, que não teve o diagnóstico nos últimos 10 anos. Ele começou com sintomas 10 anos atrás e desde então ninguém tratou de maneira adequada. Tá? E quando ele chegou, muito debilitado. Imagina, um paciente com 10 anos, eu não sei a idade dele, ela não contou, não me falou, mas 10 anos com diagnóstico de doença de Parkinson sem um tratamento adequado. Tá? Fisioterapia, medicamentoso e assim vai. Tá? Então ela falou que ficou muito chocada com a situação. E pelo comentário também, não era um caso absurdo, tá, do diagnóstico. Ele tinha todos os comemorativos da doença de Parkinson. Então, o objetivo desse vídeo é o que? Tentar falar os sinais precoces, sinais sutis sobre a doença de Parkinson, como reconhecer. Eu já comentei aqui no canal, vamos fazer um vídeo de novo fortalecendo isso para vocês tentarem reconhecer o mais breve e procurar o médico o mais breve possível, o mais rápido possível, ok? Então, assim, nem todo paciente com doença de Parkinson treme. Esse é um ponto, tá? Ah, Parkinson é igual a tremor. Não necessariamente. O Parkinson, às vezes, não treme. O principal comemorativo é um negócio que a gente chama de bradicinesia, que é a lentificação do movimento, tá? Que a gente percebe quando o paciente vai fazer algo que ele fica mais devagar, né? No andar dele, ele vai andar, o balanço do braço de um lado é diferente do outro. Então são detalhes que a gente vê no exame neurológico. Um dia veio aqui um paciente que eu chamei no corredor, eu já percebi alguns detalhes. O braço dele direito balançava menos, a perna parecia que arrastava e o olhar dele meio parado. Então o diagnóstico da doença de Parkinson começa a partir do momento que eu chamo o paciente na recepção. Tá? Detalhes. Um bom clínico se apega a detalhes, olhando o paciente. Tá? Vou fazer um adendo aqui também. É legal hoje das inteligências artificiais, que eu posso até fazer um vídeo aqui se vocês quiserem sobre inteligência artificial na medicina, tá? Escrevam aqui, tá? Que com a inteligência artificial ajuda o médico a desburocratizar. Isso é importante. Muitas vezes, com o advento do prontuário eletrônico, o que acontece? O médico virou um robô. A gente fica abaixando a cabeça, o paciente está aqui na minha frente, abaixo a cabeça e não fico olhando para o paciente, não dou a devida atenção. Não é culpa só do médico, tá? O sistema é complicado, porque em muitos locais, se não preencher, não fizer um feedback, a operadora não paga, tá? E acaba se perdendo. Então, assim, é complicado. O sistema, é, através da internet, o computador, ele ajuda, facilitou algumas coisas, mas burocratizou outras. E a IA ajuda, porque enquanto eu estou conversando com o meu paciente, ela está gravando e depois ela ajuda na parte da anamnese. Então eu paro de focar no computador e fico de olho no meu paciente. Isso é fenomenal. Tá? Então, se vocês quiserem mais detalhes, médicos, futuros médicos, façam um comentário aqui que eu faço um vídeo disso daí se interessarem a vocês, ok? Mas vamos lá, voltando para a doença de Parkinson. Por que eu viajei agora um pouquinho da inteligência artificial? Porque, de novo, um bom clínico se apega aos detalhes, tá? Visualizar, olhar. Charcot, pai da neurologia, era excelente nessa parte do olhar. Ele tinha um problema que ele não colocava muito a mão nos pacientes, ele não examinava, quem examinava eram os pupilos dele. Por isso que nós temos muitos epônimos dos pupilos. Babinski, Hoffman e assim vai, ok? Mas Charcot tinha um olho clínico fenomenal, ele olhava, prestava atenção nos detalhes. Então, na doença de Parkinson é isso, a gente prestar atenção nos detalhes. Tem uma história de uma colega de Ribeirão que ela comentou que atendeu um paciente que comprou um Rolex e o Rolex estava no braço direito ou esquerdo, sei lá, e ele estava atrasando. E o Rolex não é para atrasar, ele foi na loja, a loja falou que o relógio estava totalmente normal e ele acabou colocando no outro braço e no outro braço o relógio não atrasava. Procurou um neurologista e foi diagnosticado com doença de Parkinson. Então, de novo, sutileza, diagnóstico sutil, olhar clínico, olhar para seu paciente.
Não espere, às vezes, o tremor. Claro, se eu tiver um tremor de repouso, que é tipo contar em moedas, me ajuda, tá? Ajuda no diagnóstico, mas às vezes o paciente não vai ter. Ele vai ter uma rigidez muscular, que nós vamos ver quando examina o paciente, vamos verificar quando examina, perguntando para ele também, e essa lentificação. Pede para o paciente escrever, a letra vai estar menor, isso ajuda também, tá? Outros comemorativos sutis, que eu também já fiz vídeo aqui no canal falando, perguntar da qualidade do sono, como é o sono do paciente, se ele tem um negócio chamado transtorno comportamental do sono REM, o que é isso? O paciente, todo mundo entra no sono REM, que é onde a gente descansa, tá? Recupera as energias, as microlesões musculares, onde a gente consolida a memória, transforma ela de curto para longo prazo, e também onde a gente sonha. Tá? Só que nesse momento, uma pessoa normal, o corpo está em atonia, nós estamos mole. O paciente com doença de Parkinson, ou melhor, num subgrupo chamado sinucleidopatia, que o principal é a doença de Parkinson, ele perde o tônus, então começa a viver o sonho. Chuta, grita, bate, tá? Então às vezes ele está sonhando que está defendendo a esposa e está batendo na esposa, tá? Perguntar sobre o transtorno comportamental do sono REM, que às vezes precede muitos anos a doença de Parkinson, ok? Perguntar sobre o cheiro, sente o cheiro adequadamente, se tem um negócio chamado hiposmia. Pós o Covid, muitas pessoas ficaram com sequela, né? Porque o Covid dava hiposmia, que é essa diminuição do olfato. Mas no paciente com doença de Parkinson pode vir 5, 6 anos antes do diagnóstico mesmo, tá? Então perguntem, faz parte da anamnese. Pergunte para o paciente como que é o trânsito intestinal dele, como funciona o intestino. Vai todo dia? É uma vez a cada 2, 3 dias? Ele é mais constipado? Mulher, tudo bem que é um pouquinho mais difícil, que a mulher por si só é um pouquinho mais constipada, mas o homem, se atentar a isso, o homem costuma ter uma frequência diária, a mulher 2, 3 dias, tá? Mas perguntem sobre alimentação. Então esses detalhes sutis me ajudam no diagnóstico da doença de Parkinson. E eu mudo qualidade de vida, não necessariamente com o remédio. O remédio hoje é indicado principalmente se eu tenho impacto funcional. O que é isso? Está atrapalhando a rotina do paciente. Tá? O tremor que não deixa ele trabalhar, a lentificação que está deixando ele mais lento. Então a gente só vai entrar com remédio quando tiver impacto funcional. Por quê? Remédio não cura, remédio não diminui a evolução da doença. Tá? O que é importante para um paciente que tem o diagnóstico de doença de Parkinson? Atividade física. Já veio o paciente aqui no meu consultório que chegou e falou, doutor, eu quero parar o Prolop, eu quero parar o outro remédio. Tá, eu falei, tudo bem, não tem problema, mas não pare a atividade física. Atividade física hoje é o único remédio, tá, entre aspas, demonstrado em trabalhos científicos de nível evidência alta, que diminui a evolução da doença, que diminui a chance de quedas, tá, que melhora a qualidade de vida do paciente. Então, façam exercício físico, oriente o paciente, tá? Tô falando aqui para médicos, não precisa ser neurologista, pode ser um clínico geral de uma USF, tá? De uma UBS. Então, de novo, oriente seu paciente a fazer atividade física. Isso sim vai diminuir a evolução da doença, ok? Então, se atente a esses sinais sutis, não espere o tremor. Tá? Pode ter tremor? Pode. E quando eu tenho tremor, me ajuda mais ainda no diagnóstico de doença de Parkinson, tremor em repouso, ok? Mas o principal sintoma que tem que ter é a bradicinesia, que a gente vê através de detalhes. Então, vamos olhar mais nosso paciente, vamos prestar atenção nele, ok? Porque o diagnóstico está na sutileza, ok? É a gente decodificar a informação que o paciente deu, certo? Tomara que vocês tenham gostado. Repasse esse vídeo para os amigos, para pessoas que trabalham com doença de Parkinson, para ajudar nesse reconhecimento precoce, ok? Um abraço e até semana que vem.